Enquanto o Brasil continua de cabeça para baixo, a coluna Poucas e Boas chega ao começo do término da sua primeira semana. Comigo, Fábio Souza Tavares, e com você que está aí do outro lado, esperando o momento para deixar o seu comentário, para dar o seu like e para posteriormente compartilhar a coluna Poucas e Boas de hoje, dia 25 de abril de 2025. Sexta-feira. Feliz aniversário, envelheço na cidade. E o vocalista do Ira, o Nazi, dia 23, ou seja, quarta-feira dessa semana, deve ter ficado com alguns cabelos mais brancos por ter publicado nas redes sociais um vídeo onde pede desculpas pelo ocorrido naquele show que eles fizeram lá em Contagem, em Minas Gerais, no dia 29 de março. Em menos de um mês, esse show e os seus resultados já deram muita preocupação à banda, que por lacrar acabou não lucrando. Como vocês se lembram, no show de Contagem, o Nazi, vocalista da banda Ira, chamou o grito "sem anistia", sendo vaiado por parte do público presente. Imediatamente ele revidou, dizendo que boa parte do seu público não entendia o Ira e mandou os bolsonaristas ir embora, além de dizer que os bolsonaristas não precisavam mais ir aos seus shows nem comprar os seus discos. Para quem não sabe, o Nazi, vocalista da banda Ira, é militante do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, e vez por outra está nos eventos da esquerda. Acontece que os bolsonaristas atenderam ao pedido do vocalista do Ira e a 3LM Entretenimento, produtora que estava à frente de mais 4 shows que iriam acontecer depois daquele de Contagem, teve que cancelá-los. Motivo: devolução de ingressos e os patrocinadores que decidiram não mais patrocinar a banda do vocalista Nazi. Inclusive, esse nome do vocalista do Ira deve explicar por que ele trata tão mal as pessoas que divergem do seu pensamento político. A questão é que não parou por aí. Algumas rádios por todo o Brasil também decidiu excluir da sua lista de programação musical as canções da banda Ira. E hoje, às 4 horas da madrugada, quando saía de sua casa em Maceió para se dirigir a Brasília e se entregar devido ao mandato de prisão expedito por Alexandre Uglandi, o ex-presidente Fernando Collor de Mello, o caçador de Marajá, o queridinho da Cláudia Raia, foi preso pela Polícia Federal. Isso devido a participar de um dos esquemas de corrupção investigados pela Lava Jato. Até aí, tudo bem. O grande problema disto que nós estamos vivendo no país é que existe um poder supremo que determina tudo para todas e para todos e faz isso com um sistema de 2 pesos e 2 medidas. Aqueles que estão ao lado do consórcio estalinista Tribunal Federal e governo Lula, esses são liberados. Os esquemas escandalosos de corrupção são apagados e eles são colocados novamente na cena pública para voltar a roubar o país. Já aqueles que não estão à sombra do lulopetismo e do STF, como é o caso do Collor de Mello, esses são condenados pelos esquemas de corrupção dos quais fizeram parte. Infelizmente, este é o Brasil que vivemos. Se você é um corrupto, se você é um bandido, se você é um ladrão, se você participou de um esquema que roubou trilhões de reais da população brasileira, mas se você estiver ao lado do consórcio STF, governo Lula, então pode ficar despreocupado, porque a justiça está com você.
Uma prova de que o crime compensa em você estar ao lado do consórcio STF governo Lula é o fato de estarem soltos os mega empreiteiros, os mega burocratas e os políticos corruptos de então e de hoje, já que voltaram à cena do crime, estarem gozando liberdade mesmo tendo roubado trilhões de dinheiro da nação brasileira, mesmo tendo colocado o dinheiro do povo brasileiro em suas contas bancárias e provocado evasão de divisas, mandando o nosso dinheiro para o exterior. Uma prova disso é o Zé Disseu, ele que na década de 60 foi presidente da UNE, União Nacional dos Estudantes, ele que foi presidente nacional do PT, ele que foi o braço esquerdo de Lula e o mentor político do Lula, e ele que foi o chefe do esquema de corrupção conhecido por Mensalão, hoje está livre, hoje está tranquilamente fazendo as suas articulações políticas e se preparando para ser um candidato nas eleições de 2026. Esse é o Brasil que conhecemos. Collor de Mello preso por estar em um esquema de corrupção. Zé Disseu solto por estar em um esquema de corrupção. A diferença entre um e outro é o lado político a qual eles pertencem. Infelizmente, este é o Brasil que vivemos. É um Brasil de dois pesos e duas medidas, onde a justiça sucumbiu para servir a uma militância política ideologizada. E recomeça hoje o julgamento da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, ela que cometeu o grande crime de escrever a frase "perdeu mané" na estátua que fica em frente à sede do estalinista Tribunal Federal. Diga-se que uma frase do sinistro Barroso, alegre, feliz, contente por ter derrotado o bolsonarismo, como ele mesmo diz. Em outros tempos, quando a Constituição valia, poder judiciário não poderia ter lado político nem lado eleitoral, mas isso é uma era passada. Hoje vivemos um regime dominado pela juristocracia em nosso país. 16 anos de prisão para uma mulher trabalhadora, mãe de família, cuja arma foi um batom e cujo crime foi simplesmente escrever uma pequena frase, é um completo absurdo. É o exemplo do sadismo psicopata alexandrino que domina o nosso país. Enquanto isso, traficantes perigosos escrevem com sangue do povo brasileiro uma página cruel da história do nosso país. A recompensa deles é sair pela porta da frente e ganhar a liberdade. Parabéns, STF, parabéns, Alexandre de Moraes. Se gritar, pega ladrão, caiu como uma bomba a descoberta do esquema criminoso e corrupto que surrupiou, que roubou, que tirou de aposentados, pensionistas e beneficiados do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, a quantia de 6 bilhões e 300 milhões durante os anos de 2019 a 2024. Esquema de corrupção esse que estava ligado a 11 entidades sindicais de aposentados, pensionistas e idosos e alguns corruptos do primeiro escalão da Previdência Social brasileira. E essa denúncia se avantajou, se tornou maior, ganhou uma grande dimensão além daquela que era esperada, por justamente ter uma das pessoas envolvidas no processo, o senhor José Ferreira da Silva. Você conhece o José Ferreira da Silva? Não conhece? José Ferreira da Silva, que tem por alcunha, que tem por apelido o nome de Frei Chico. Justamente Frei Chico, aquele irmão de Lula que na década de 70 pegou o Lula e levou para dentro do sindicato. O Frei Chico tem culpa pela atual situação que passa o Brasil. E foi só aparecer o nome do irmão de Lula, o Frei Chico,
para que Lula e o seu staff imediatamente acionasse o principal sujeito de sua militância para construir uma nova narrativa. Assim foi chamado para entrar em campo o Esquerdopactus erectus. O Esquerdopactus erectus é uma dissidência evolutiva do Homo sapiens sapiens e, assim sendo, é um estágio de evolução que regrediu até a condição hominídea, de forma que toda leitura que ele faz da realidade é direcionadamente seletiva e a partir do prisma do fundo de uma garrafa. Ora, como o esquema de corrupção vem desde 2019, imediatamente o staff de Lula colocou na cabeça do Esquerdopactus erectus que este problema era um problema oriundo do governo Bolsonaro. Interessante, vocês lembram daquele fato de um oficial da FAB, Força Aérea Brasileira, que foi preso na Espanha com um avião da FAB repleto de cocaína, isso no governo Bolsonaro. Logo, o Esquerdopactus erectus concluiu que se tratava de uma transação do governo Bolsonaro, esquecendo que aquele oficial já fazia isso durante anos e que começou a transportar cocaína nos aviões da FAB ainda no governo Dilma Rousseff. Agora é a mesma coisa. Embora esse esquema de corrupção tenha começado em 2019, onde à época o presidente era Jair Messias Bolsonaro, ele veio até agora, 2024, onde o atual presidente é o Lula. Então, o que interessa aqui não é saber quem são os governos, mas quem está por trás desse esquema de corrupção. E quem está por trás desse esquema escabroso que roubou 6 bilhões e 300 milhões dos nossos idosos e das nossas idosas são as entidades representativas, são as entidades sindicais, dentre as quais o Sindinap, onde o irmão do Lula é vice-presidente. Ao repetir essa narrativa fantasiosa, advinda do staff de Lula, de que esse esquema de corrupção teria se originado por dentro do governo Bolsonaro, o Esquerdopactus erectus só prova uma coisa, que é muito bom em ser papagaio de pirata e repetir narrativas fantasiosas que nada tem a ver com a realidade, uma vez que toda a investigação da PF e a comprovação da realidade apontam que os verdadeiros protagonistas deste absurdo que abalou o Brasil são os velhos sindicalistas de sempre. Oh my God. E chegamos ao término de mais uma coluna Poucas e Boas. Eu aqui, você aí, neste país onde o poste mija no cachorro e a carroça carrega o jumento. Até a próxima semana, espero contar com a sua audiência.